Suijin é um garoto descolado e charmoso com poderes sobrenaturais que o tornam o mais forte do mundo. Atualmente, ele está em uma missão para salvar o mundo e está em pé no topo da pirâmide no palco Zero, cercado por milhões de zumbis, esqueletos e monstros que estão lá para pegá-lo. Quando os monstros começam a correr em sua direção, como na invasão da Área 51, ele chama seu gato Wankoi para voltar e então ativa seu reforço atômico elemental e, antes de avançar diretamente sobre os inimigos e matá-los como NPCs estúpidos. Ele corre em direção ao centro com duas lâminas flamejantes nas mãos e se pergunta quantos dias se passaram desde que começou a batalha para proteger esta pirâmide. Então, os arqueiros mortos-vivos lançaram uma chuva de flechas contra ele, mas ele salta e desvia de todas, e então começam a cortar todos e reduzir seu número. Enquanto corre perdido em seus pensamentos, percebe que alguns dos mortos-vivos se juntaram em monstros enormes, e agora está cercado por um grande grupo deles. Com todos no lugar, ele se senta e ativa seu movimento final, 1000 túmulos, e convoca enormes lápides infundidas com magia de luz, e mata muitos deles, e então salta para continuar sua matança como o Giga Chad que é. Mas Suijin nem sempre foi tão legal e forte assim, e para descobrir como ele chegou a esse ponto, teremos que voltar um ano inteiro para o tempo antes da Nação do Fogo atacar. Naquela época, Suijin era apenas um menino órfão nojento, estúpido e fedido que vivia sozinho e estudava em um colégio de elite construído sobre o cemitério de otakus degenerados, seus sonhos e waifus 2D. Ele pensava que sua vida nunca resultaria em algo grandioso, assim como todos que não assistem a resumos Animan. Mas as coisas mudaram quando ele descobriu que o príncipe egípcio golpista, que pede $100.000 para escapar de seu país e promete lhe dar 10 bilhões de dólares, é na verdade seu avô misterioso, e ele deixou 10 bilhões de ienes para gastar em jogos online. Nosso pobre protagonista estuda na academia privada Shimil e mora no dormitório masculino do campus. Seus pais saíram para comprar leite e nunca voltaram, então ele teve que crescer sozinho, enquanto trabalhava em vários bicos para se sustentar. Ele passa a maior parte dos dias trabalhando em empregos de meio período e sendo intimidado por idiotas que não gostam de seu vício em jogos. Em uma manhã de verão, enquanto trabalha como salva-vidas e joga videogames, um grupo de valentões se aproxima dele e pergunta se ele viu uma bela garota de cabelo rosa por perto ou não. Ele diz que não sabe do que estão falando, e eles dizem que ele deve ser observador como salva-vidas. Suijin diz que não sabe nadar e que só limpa a piscina, então um dos valentões decide ser um idiota e joga seu gato, Wankoi, na piscina e diz para ele ir limpar. Suijin imediatamente pula para salvar Wankoi, mas se afoga junto com ele. Da próxima vez que ele abrir os olhos, ele se encontrará no chão ao lado da piscina com seu amigo, Rancho, esperando ele acordar. Ele pergunta se Rancho o salvou, mas ele diz que quando chegou ele já tinha sido puxado para fora, e quem o salvou foi Rika Ri. Ri é a única filha do vice-presidente da Godgrave Tech Company, que é uma das maiores empresas de desenvolvimento de jogos e eletrônicos do país. Ela é a garota mais rica, inteligente e bonita da escola, com uma fila de admiradores sempre correndo ao redor dela, prontos para bajulá-la. Mas antes de continuarmos, vamos apenas tirar um momento para apreciar o fato de que Rancho lhe conta tudo isso, enquanto segura sua namorada nos braços como um mestre da sedução. E deixe um like no vídeo para que possamos pegar um impulso de sedução de Rancho, o sedutor. Suijin pensa na última coisa que se lembra antes de se afogar e recorda ter sido beijado por uma beleza de cabelos rosa, e fica vermelho no rosto como um apaixonado. Uma noite enquanto trabalhava como segurança, ele se depara com um casal tentando esquentar as coisas no cemitério ao lado do campus da escola. Ele pergunta se pode se juntar a eles, mas acaba os assustando e fica triste por perder mais uma chance de perder sua virgindade. Depois de limpar a bagunça deixada por eles, ele se senta ao lado de um poste com seu habitual setup de jogos, de onde ele rouba eletricidade para jogar a noite toda. O jogo Dungeon Sentry é a próxima tentativa da Blizzard de roubar todo o seu dinheiro e futuro financeiro, transformando-o em um MMORPG pago para ganhar baseado em habilidade, e Suijin está totalmente envolvido. Sendo o jogador fedido e suado que é, Suijin tem jogado este jogo todas as noites desde o dia de seu lançamento, e subiu de nível muito mais do que o necessário para passar as fases finais. Sem limites de nível, ele agora joga como um personagem de nível 180 chamado Gwyn, enquanto usa apenas um colete, cachecol, roupa de baixo e um capacete bobo na cabeça. Sem equipamentos de alta qualidade, ele se tornou uma lenda urbana como um maconheiro nu do Elden Ring que pode derrotar sozinho um dragão nível 99 em poucos segundos com seu bastão bobo. Todos acham que ele é muito legal, mas na verdade ele é apenas um jogador pobre e suado sem dinheiro para gastar em seu jogo favorito, então ele joga a noite toda como um nerd. Depois de matar o dragão supremo, ele decide explorar uma nova masmorra para caçar monstros. Enquanto olha ao redor, ele ouve uma garota de cabelo rosa correndo e gritando como se estivesse sendo perseguida por um monstro cogumelo fedorento. Ela usa seu feitiço de água no monstro, mas não adianta nada, porque todos sabem que o tipo grama é mais forte contra o tipo água no Pokémon. Suijin decide mostrar suas habilidades e entra em ação com seus ataques de gelo e físico, derrotando o monstro facilmente. Depois de ser salva, a garota se aproxima dele e se apresenta como uma jogadora de nível 11 chamada Hai, e pergunta sobre o ID de jogador dele. Mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, seu computador desliga e ele olha para cima para ver que a fiação no poste de luz está prestes a falhar.
Depois disso, Wonkoi olha para o seu próprio idiota enquanto decide subir no poste de luz para consertar a fiação, mas então ele vê a bela garota de cabelo rosa da escola, Rei, abrindo a janela do seu quarto no dormitório das meninas, que fica do outro lado do muro do cemitério. Ele começa a encará-la como um pervertido, mas a amiga dela, Maki, o derruba do poste jogando um travesseiro nele, pensando que ele é um perseguidor assustador. Na manhã seguinte, enquanto limpava as janelas da escola em seu trabalho de meio período, ele vê Rai sentada no banco com sua colega de quarto jogando seu jogo favorito no laptop dela. Ele dá uma olhada na tela e percebe que ela é a pessoa por trás do nível 11 Ray que ele salvou na noite anterior e fica realmente empolgado. Pela primeira vez na vida, é uma garota realmente bonita por trás de um amigo no jogo, em vez de um homem velho, gordo e desagradável. Naquele momento, Hanshou pega olhando pra Ray como um bobo e diz que se apaixonar é normal, mas ele deve saber que ela é alguém acima das estrelas, já que todos na escola a idolatravam, então ele deve ter cuidado com o que deseja. Mais tarde naquela tarde, enquanto jogava no quarto do dormitório, ele recebe uma solicitação de amizade de Ray e fica muito empolgado com aquela energia de beta male bobo. Depois disso, nos meses seguintes, eles jogam o jogo juntos e se tornam ótimos amigos no jogo. Mas um dia, Ray diz que se pergunta como ele é na vida real, e Suigin acha que não é possível que eles se tornem amigos na vida real também, porque ele está sempre ocupado com seus trabalhos de meio período, e é um estudante pobre sem família, e eles praticamente vivem em mundos diferentes. Ele deseja que esses dias continuem para sempre em que ele possa passar tempo com ela no jogo, mas tudo muda um dia quando a Nação do Fogo ataca. Uma noite, todos os jogadores do jogo recebem uma notificação dizendo que este jogo, Dungeon Century, será descontinuado. Suijin fica muito deprimido e na manhã seguinte ele vagueia pela escola sem rumo, como se sua vida tivesse acabado. Com os servidores do jogo sendo desligados, suas aventuras com Ray chegarão ao fim, e ele voltará a ser o solitário perdedor que sempre foi. Ele passa o dia trabalhando em seus empregos de meio período e se matando de tanto trabalhar na depressão, como todos vocês na seção de comentários, até que a noite chega. Por outro lado, o vice-presidente Yuki se senta com sua filha, Ri, e lhe dá uma caixa especial. Ele pede para ela guardá-la em segurança e se algo ruim acontecer, ele quer que ela siga as instruções dentro da caixa. Ri pergunta o que ele quis dizer com isso e ele diz que é apenas uma medida de precaução e que nada vai acontecer. Ele então explica que Dungeon Century terminou seu propósito como um protótipo e um novo jogo que mudará este mundo está prestes a começar. Em seguida, ele se vira e diz que ela deve estar triste porque finalmente encontrou um amigo de quem gostou no jogo, e Ri fica vermelha como um tomate. Depois disso, o pai dela sai e vai para o escritório dele para participar de algumas reuniões sobre o anúncio do novo jogo. Mais tarde naquela noite, Ri entra no jogo e espera que Gwen também entre. Enquanto está sentada na taverna, ela ouve sobre um item escondido no jogo chamado Flor da Canção da Noite, que pode conceder qualquer desejo. Os jogadores que falam sobre isso brincam, imaginando se poderiam impedir os desenvolvedores de desligarem os servidores se o encontrassem e riem disso. Algum tempo depois, Suigin corre para o seu poste de luz e entra no jogo para encontrar Rai. Ela diz que falta apenas uma semana antes que os servidores sejam desligados, então ela quer passar o máximo de tempo possível se aventurando com ele. Suigin toma uma dose de copium e pensa que para ela, ele é apenas mais um amigo online em um dos jogos que ela joga, e é tudo o que ele é para ela. Uma vez que o jogo acabar, ele não poderá encontrá-la assim nunca mais, e se sente triste. Eles caminham e conversam sobre o jogo, e antes de deslogar, Ri fala sobre a Flor da Canção do Entardecer e diz que quer encontrá-la antes que o jogo termine, não importa o que aconteça. Sendo o gamer fanático que ele é, Suigin diz que ele encontraria isso com ela, e eles fazem uma promessa de fazer isso antes que o servidor feche. Enquanto isso, o GGT anuncia o lançamento do próximo grande jogo MMO online, chamado Gravebuster. Os jogadores serão saqueadores de tumbas que irão caçar vários tesouros escondidos em cada estágio. E para sugar suas almas, o jogo terá um novo sistema onde sua força financeira será sua força definitiva também, o que basicamente significa que é capitalismo, e se você é pobre, então boa sorte. Quanto mais dinheiro um jogador gasta no jogo, mais forte ele se torna. Além disso, todos os jogadores que se registrarem para jogar receberão um console especial gratuito chamado Seabay, que é especificamente projetado para jogar Gravebuster. Assim mesmo, uma semana passa e chega o dia em que Dungeon Century celebra seu grande evento final. Ri entra no jogo e espera por Win para ajudá-la a encontrar a Flor da Canção da Noite, mas o relógio continua correndo e ele não aparece. Por outro lado, Suegon passa o dia inteiro fazendo bicos e se sentindo deprimido. Enquanto isso, o velho Yuki está sentado em seu escritório, assistindo ao seu jogo chegar ao fim, preparando-se para que a obra-prima de sua vida, Game Buster, assuma o controle. Todos os itens e moedas de Dungeon Century serão transferíveis para o Game Buster. Então os jogadores antigos já teriam uma vantagem sobre os novatos. Mas o que Yuki espera é que alguém encontre o item escondido antes que os servidores sejam desligados. Ria caminha pelo campo de flores de canção e começa a procurar o item escondido por conta própria. Mas então, um jogador semelhante a um monstro enlouquece e estraga todo o evento matando outros jogadores e roubando todo o equipamento deles. Logo eles chegam ao campo de flores de canção e atacam Ria também.
Ela tenta lutar, mas o avatar do inimigo se transforma em um monstro tentacular. E todos nós sabemos o que isso significa para garotas de anime. Enquanto isso, Suegon está atrasado devido a um pequeno acidente no caminho, mas eventualmente chega ao computador e se conecta. Ele vai à taverna procurar Rai, mas o local está destruído. E a partir de uma mensagem gravada, ele descobre que Rei foi sozinha para encontrar a flor. Ele corre pela cidade destruída e eventualmente chega ao campo de flores da canção, e encontra Ria deitada no chão com todo o seu equipamento sofisticado desaparecido. Ele a pega em seus braços e olha para baixo tristemente com lágrimas nos olhos, enquanto ela se desculpa por não ter conseguido encontrar a flor para ele, enquanto segura uma quebrada e torta em suas mãos. As lágrimas de Win caem sobre a flor e, de repente, ela começa a brilhar e floresce em uma flor da canção do entardecer. Ambos olham para ela com admiração, mas então o monstro tentáculo agarra Ri e rasga um buraco em seu peito, tornando-a o primeiro membro chibi da gangue do Donut morto. Enquanto isso, Suegon cai com a flor da canção do entardecer nas mãos, enquanto os servidores são desligados e o jogo chega ao fim para sempre. Por outro lado, uma ruiva atraente entra no prédio da GGT e vai para o quarto do velho Yuki. Ela se senta em sua mesa com uma arma apontada para sua cabeça careca e diz que, por ser colega de trabalho, ela ficaria triste em derrubá-lo. Yuki pergunta a ela se ela está fingindo ser algum ladrão que por acaso estava passando, e o mata e chama de patético. Ele ainda pergunta a ela se é a ideia do presidente Ling, e diz que definitivamente parece uma ideia de terceira categoria que ele inventaria. Ela então pergunta a ele se ele não vai lhe dizer como abrir o túmulo, e ele diz para ela chupar o traseiro dele, e que nunca ajudará ladrões de túmulos como eles. Com isso, a garota chama pelo nome dele e se refere a ele como o último guardião do túmulo, agradecendo por todos os seus serviços antes de atirar nele. Na manhã seguinte, Suegon caminha em direção à escola com sua bicicleta quebrada e vê o Ankoi correndo para dentro da névoa. Ele o chama e vê Ra segurando o gato em seus braços e acariciando-o. Ele passa por ela em silêncio, mas então ela diz que foi ele quem a protegeu no jogo todo esse tempo e pergunta se ele permitiria que ela o agradecesse. Ele diz que não merece isso porque não conseguiu fazer nada quando importava, e nem chegou a tempo como prometido. Ela diz que tudo bem, e pergunta se ele a protegeria no novo jogo, Grave Robber, e ele fica muito animado ao ouvir isso, e diz que sim, e acaba quebrando a alça da sua bicicleta, fazendo-a rir de sua desastrada bunda. Mais tarde naquela manhã, o prédio da GTC está cercado por carros da polícia e barricadas enquanto investigam o caso de assassinato do vice-presidente Yuki. Suegon fica extremamente chocado quando descobre isso por meio de rancho durante sua aula e corre em direção ao dormitório de Ri, porque o pai dela acabou de falecer. Ele se encontra com Maki na porta, e ela diz a ele que algumas pessoas da empresa vieram mais cedo para buscá-la, já que há muitos documentos e arranjos a serem feitos para o funeral, então ela ficaria fora por algum tempo. Durante o funeral, as pessoas se compadecem do destino da jovem Ri, e rumores circulam de que o velho também contraiu uma grande dívida. O caso de assassinato chega ao grande canal de notícias e o presidente do GGDC, Ling, faz um anúncio público e diz que não ficarão calmos até capturar o assassino, enquanto o assassino de cabelos vermelhos está no mesmo palco atrás das cortinas, observando seu discurso politicamente mentiroso. Por outro lado, Suin olha as notícias na internet e enquanto olha para o retrato de Yuki, ele tem um flashback de brincar com ele quando era pequeno e diz que o conhece de algum lugar. Alguns dias depois, Ri liga para Suin para visitá-la em sua casa. Depois de trocarem cumprimentos, ela tira a caixa roxa e a entrega a ele com uma carta em cima. Suin pega e começa a ler, e descobre que é uma carta do pai dela, Yuki, instruindo-a a dar a caixa para Suin. Ele a abre para ver o que havia dentro e encontra um cibe dentro dela. Ele coloca o dedo na tela e ela inicia uma sequência de identificação e o registra como Riku Suin, dizendo para ele aguardar enquanto o sistema inicia. Eles se perguntam por que o velho gostaria que ele tivesse este console, e então Ri diz a ele que na verdade ela não é filha biológica de Yuki. Ela foi adotada quando era muito jovem e não sabe nada sobre seu pai biológico. De repente, um carro preto chega e sua empregada vem e diz que ela tem algumas visitas. Ri se desculpa e sai, encontrando dois homens perguntando se ela era a filha de Yuki. Enquanto isso, o sistema carrega o cibe da Suin e ele pega para ver do que se trata. Ele olha para a tela e descobre que agora tem 10 bilhões de ienes em sua conta de jogo e pensa que deve ser um engano. Nesse momento, uma gravação começa a tocar e é do velho Yuki, que diz ser o homem que criou Ri, e também é seu verdadeiro avô. Ele então diz que talvez não se lembre disso, mas é tudo verdade, e a razão pela qual ele deixou essa herança é porque ele quer que ele use esse dinheiro para que ele e Ri possam viver juntos felizes para sempre. Suin começa a ficar vermelho como o bobo que é, e começa a sonhar com Ri sendo sua esposa, mas então Yuki diz que há outra coisa importante que ele também deve saber. Os verdadeiros pais de Ri eram amigos com o mesmo objetivo, mas os inimigos chegaram até eles primeiro e os assassinaram. É por isso que ele adotou Ri como sua própria filha para protegê-la, mas agora que ele se foi, ele quer que ele use essa herança para protegê-la. Nesse momento, Suin ouve Ri gritar do lado de fora e ele vê que os dois homens estão forçando-a a entrar no carro e dizendo que ela deve ir com eles ao escritório para resolver a enorme dívida que seu falecido pai deixou. Suin olha para aquilo e desce correndo as escadas, dizendo para eles esperarem ali mesmo.
Então ele começa a correr em direção a eles, pronto pra brigar, achando que vai ganhar isso com o poder da proteção do enredo, mas leva uma surra de um dos caras que depois se aproxima e o bate no chão como se fosse um pedaço de lixo. Ao ver o coitado apanhando, Rui fica muito triste e diz a eles que irá com eles e fará o que quiserem. Quando o cara para de chutá-lo, Suin agarra seu pé e implora por mais. Quer dizer, ele lhes diz para parar e diz que pagará a dívida por ela. Ele descobre que a dívida é de 500 milhões de ienes e começa a subir as escadas para pegar o dinheiro com sua irmã. Mas então ele descobre que a moeda do jogo não pode ser trocada por dinheiro de verdade, e eu não sei porque isso é um choque para ele, mas ele fica surpreso com o fato. Nesse momento, ele ouve a voz de Suin e olha para baixo pela janela para vê-la sendo levada no carro preto, enquanto ela agradece a ele por tentar ajudá-la apesar de estar sem dinheiro. Enquanto o carro acelera, ele começa a chorar e pensa no sorriso de Ri, nos momentos que passou jogando com ela e no fato de quase ter recebido a bênção do pai falecido dela para se casar com ela. Com a força da adoração e um intenso desejo de perder sua virgindade, ele decide ir atrás deles em sua bicicleta. Os homens do carro dizem que é bom que ele tenha levado uma boa surra, e que isso deveria ter trazido sua mente delirante de volta à realidade. Mas então eles o ouvem correndo atrás deles em sua bicicleta, enquanto gritava o nome de Rui como um pato furioso. Ri abre a janela e olha para ele. Ele diz que irá salvá-la não importa o que aconteça, e ela diz que estará esperando por ele. Mas então, o motorista fica farto do romance estúpido deles e freia bruscamente. Suin acaba ficando na frente do carro deles e então eles o acertam por trás e o fazem colidir brutalmente na lateral da estrada. Ri se encolhe em seu assento em desespero enquanto os dois homens dentro riem de sua tolice. Mas então, um cara encapuzado de repente se teletransporta para o carro e surpreende a todos. O motorista pergunta quem ele era e o cara se apresenta como Silicon e usa sua habilidade para matá-los e depois bate o carro deles também. Suin se aproxima dele e pergunta quem ele era e o que ele fez com Ri. Silicon diz que tem uma mensagem para ele e compartilha que Temujin-san estará esperando por ele em Gravebuster e então ele desaparece da cena como Houdini antes que o carro exploda. Mais tarde naquela noite, Sujin se deita em sua cama em seu quarto e tenta ativar o console de jogos, mas não funciona por algum motivo. Ele então recosta-se e pensa em tudo o que aconteceu até agora, e se pergunta o que é esse jogo chamado Gravebuster que Yuki criou. Além disso, quem era aquele cara e para onde ele levou a Ria? Todas essas perguntas inundam sua mente e ele se sente sobrecarregado, mas nesse momento seu cíbio começa a brilhar verde e uma beldade de cabelo verde com enredos massivos aparece sobre ele. Ele fica surpreso e pergunta quem ela era e por que estava ali, e ela diz que é Twin Star e está lá porque ele a chamou de mestre. Ele diz que ela pegou o número do quarto errado, mas Twin Star diz que não, e então os teletransporta para dentro do Gravebuster no estágio 34. Depois de serem teletransportados, ele olha ao redor e se pergunta se aquilo era o Gravebuster, e então olha para ela se sentindo tonta no chão. Nesse momento, ela é coberta por fumaça e se transforma em duas pequenas criaturas fofas, e Sujin se pergunta se essa é sua verdadeira forma. Enquanto isso, outros 3 jogadores aparecem no mesmo cenário, mais distantes de Sujin. Eles se preparam para saquear o tesouro e começam a explorar o local enquanto Sujin cutuca Twin Star, tentando entender o que estava acontecendo. Nesse momento, uma criatura enorme em forma de pirâmide surge da areia e pergunta quem perturbou seu sono. Com isso, somos teleportados para a cena de introdução do jogo e aprendemos sobre o mito da criação. Há muito tempo, uma deusa toda poderosa criou este mundo. Depois disso, ela deu sua própria vida para criar muitas outras vidas e ficou realmente exausta. Com tudo em ordem, ela decidiu ir para um sono eterno dentro do túmulo imperial, e sua morte deixou para trás um grande poder, e seu nome era Deusa Bango. De volta à localização de Sujin, a aparência massiva da pirâmide assusta a Twin Star, e eles se transformam em suas versões digitais e entram em sua CIB. Assim que entram, eles se apresentam como os guias deste jogo e desejam-lhe boa sorte antes de fugir. A pirâmide ouve sobre isso e diz que não o deixará escapar, e agora irá testá-lo para ver se ele é digno de se tornar um guardião da tumba. Sua missão é afastar qualquer intruso ao lado dele e proteger o local deles. Mas então ele olha para baixo e nota Sujin se afastando, dizendo que ele se importa tanto com ele quanto vocês, espectadores, se importam com sua vida social. Ele diz que não tem tempo para toda essa besteira, mas então a pirâmide diz que isso deve significar que ele não se importa com Rikuria e não quer salvá-la. Ele diz que se não passar no teste, não poderá salvá-la, e isso deixa Sujin muito bravo, e ele se vira para perguntar como ele soube disso. Nesse exato momento, um enorme feixe de energia passa voando por trás dele e vai em direção à pirâmide, mal evitando que seu traseiro fedorento se transforme em bochechas de porco assado. Felizmente, o ataque erra seu alvo e passa pela pirâmide, e Sujin pergunta a ele o que foi aquilo. Por outro lado, vemos os 3 jogadores de antes mirando na pirâmide à distância. A loira quente diz a seu irmão mais novo e ao atirador de elite que eles erraram, mas o próximo acerto vai ser certeiro. Depois disso, ela diz à garotinha, Ferrin, para seguir em frente e agir como uma distração para os inimigos. De volta a Sujin, a pirâmide diz que os saqueadores de tumbas já começaram a se atacar e ele deve derrotá-lo se quiser passar nesse teste. Sujin responde, ok, e então diz para ele começar logo, e a pirâmide diz para ele estar preparado.
Depois disso, dispara um laser verde no chão e invoca uma gata sensual chamada Shostia. Ela é a encarnação do deserto e após ser invocada, ela se vira pro cara e pergunta se ele era Sujin. Quando ele confirma, ela diz que estava esperando por ele e pula nele como uma raposa, e rouba seu primeiro beijo. Suigan fica animado, mas então tudo se desvanece enquanto ele começa a ter um flashback e se lembra de uma memória antiga de sua infância com Yuki, de quando ele lhe deu seu cachecol vermelho. Ele se lembra que Yuki era realmente seu vovô, e começa a se sentir sentimental. Shostia diz que conseguiram quebrar o selo das memórias dele e fica muito feliz. E então, a pirâmide também fala e diz que é hora de revelar sua verdadeira forma. De repente, o compartimento superior da pirâmide se abre, e de dentro, Rikuyuki sai flutuando em um tubo de ar. Ele se apresenta como o avô, e diz que, embora tenha tido muitas identidades na vida real, sua única identidade verdadeira sempre foi que ele era o avô de Suigan. Então, Phoebe usa sua habilidade de invocação de cartas, coração de centopeia, e envia um monte de insetos nojentos em direção à pirâmide. Enquanto isso, Furen lança várias explosões no local usando sua espada explosiva, e depois monta em uma das centopeias em direção a Suigan. Todos pensam no tesouro e nas recompensas que ganharão nesta fase, e dizem que serão ricos depois disso, e se preparam para lançar outro tiro de energia na pirâmide. Enquanto isso, Yuki explica que ele tem os dados que o verdadeiro Yuki salvou neste jogo antes de morrer na vida real. Todos então correm para dentro da pirâmide, e Yuki o leva ao cockpit do guardião feito especificamente para este estágio secreto, o gigante guardião Yuki 34. Ele então prepara o gigante para ativar e espera por ele, enquanto Furen ataca a pirâmide com um forte golpe de espada, cortando-a ao meio. Mas resulta que, na realidade, a pirâmide se abriu para revelar o verdadeiro guardião gigante do subsolo. O guardião gigante sai, destrói instantaneamente um par de centopeias e deixa Furen com medo com sua grande energia D. Por outro lado, Rei acorda de um pesadelo onde ela não consegue salvar Suigan de se afogar no outro dia, e se encontra trancada em uma cela com uma jovem garota vigiando-a. A garota joga um vestido para ela e diz para se preparar para a purificação, e depois a leva a uma lagoa com um par de sereias que a ajudam a tomar banho. De volta ao campo de batalha, Suigan e Shostia estão dentro do gigante guardião, mas ainda são tão inexperientes quanto eram fora dele. Sem ideia de como controlá-lo, eles são bombardeados pelos centopeias e Furen, e ela pensa como é tudo apenas um grande pedaço de metal velho. Enquanto isso, Suigan e Shostia estão lutando para aguentar todos os ataques, e Yuki pensa na origem do mundo e explica que guardiões de tumbas e saqueadores de tumbas têm lutado sobre o túmulo da deusa por mais de 1000 anos agora. Porém, originalmente, ambos os lados tinham os mesmos poderes. Ele então diz que os Guardiões do Túmulo existem para combater os saqueadores de tumbas que querem espalhar destruição e obter o poder da deusa para si mesmos, e é dever deles proteger os túmulos, o poder e o mundo. Mas com o tempo, o número de Guardiões de Tumbas continua a diminuir, a ponto de agora haver menos de uma mão cheia. Enquanto isso, Eiyu termina de carregar seu canhão e dispara outro enorme feixe de Kamehameha no gigante guardião, conseguindo derrubar uma das pernas dele. O gigante cai no chão, e Shostia se preocupa com isso, mas Suigan parece ter um plano. Ele diz para ela retirar primeiro o canhão de longo alcance. O gigante se posiciona com sua arma enquanto Shostia assume a mira e dispara. Suigan analisa a área, localiza a posição de Eiyu e Phoebe, e diz para ela levar o tempo que precisar para mirar, e então ir atrás deles. Com tudo alinhado, Shostia dispara o tiro, que lança um forte feixe de energia vermelha em Eiyu. Ele começa a gritar como um louco e faz xixi nas calças, mas então o feixe de energia é refletido por um monte de cartas de diamante e volta para atingir o gigante. Acontece que foi obra de Phoebe. Ela diz que é hora de contra-atacar e ativa a carta de hipnose do clube. Com isso, ela joga um monte de bastões no ar e o feitiço toma conta da mente de Shostia, e ela começa a atirar nos bastões no ar sem pensar. Ela usa tanto a habilidade que agora só resta um tiro, mas Suigan a detém a tempo e a amarra. Enquanto isso, Furen e as centopeias continuam atacando o gigante, e alguns dos robôs centopeia conseguem entrar no robô e começar a danificá-lo por dentro. Nesse momento, Phoebe chama Furen e diz para ela se proteger, pois Eiyu está prestes a soltar o maior pum de seu canhão de energia que o mundo já viu. Lá dentro, Suigan se vira para pedir ajuda a Yuki, mas o vê deitado no chão prestes a dar seu último suspiro. Ele pergunta o que está acontecendo, e Yuki diz que ele era apenas os dados do verdadeiro Yuki, e agora seu tempo está chegando ao fim, então ele não deveria ficar triste. Com isso, ele diz a Sujin para proteger o túmulo de Bengo, e afirma que proteger o túmulo é a única maneira de salvar Ri também. Então ele diz que é o último dos guardiões de túmulos antes de desaparecerem efeitos digitais. Sujin fica extremamente triste por perder o seu avô justo quando recuperou as memórias dele e começa a gritar como um protagonista de anime. Então, o seu cachecol começa a brilhar também, indicando que a armadura do enredo foi ativada. Ele faz um plano, coloca Twin e Star encarregados de controlar o frenesi de tiro controlado pela mente de Shostia. Depois disso, ele monta em uma das centopeias para fora do robô e corre direto para Phoebe do céu.
Ferran tenta alcançá-lo para ver quem ele era, mas acaba caindo na armadilha quando ele sinaliza para Twin e Star fazerem Shastia atirar nos clubes à sua frente, e derruba Ferran com isso. Depois disso, ele coloca alguns cartões de diamante reflexivos no caminho, fazendo com que o feixe de energia se reflita neles e atinja Phoebe, tirando-a também. Ele então fica no ar em cima de um dos cartões reflexivos e faz Eiyuu questionar seus olhos. Ele diz que achava que todos os guardiões do túmulo tinham sumido, mas diz que o último ainda está vivo. Eiyuu sobe em cima de seu canhão e atira em Sujin, mas ele usa outra carta de Uno Reverse e faz o feixe de energia refletir de volta em Eiyuu, eliminando-o também. Depois disso, ele volta para o gigante e Shastia diz que ele passou no exame, e agora ele é o último guardião do túmulo. Ela diz que ele só conseguiu porque ela e as estrelas gêmeas o ajudaram, mas ela diz que ele fez um ótimo trabalho, e então se despede pois seu propósito terminou. Com isso, ela lhe dá um abraço. E todo o palco junto com o gigante e Shastia desaparecem em partículas digitais, e Sujin cai em um poço escuro de vazio digital. Mas assim que ela vai embora, uma mulher louca de cabelo rosa aparece atrás dele e diz que estava se perguntando quem iria enfrentar, mas parece que ele é apenas um bebê. Ela diz que ele não é o último guardião do túmulo, e que é seu direito, e atira nele com seu rifle. Depois de levar um tiro dela, Sujin é desconectado do jogo e teletransportado de volta para sua cama. Ele verifica seu peito em busca da ferida de bala, mas ela cicatriza rapidamente e ele volta ao normal. Ele então recebe uma ligação em seu C-Bay e atende para ver de quem é. O cara do outro lado da linha se apresenta como Temujin do clã dos Totens, e diz que estará esperando por ele em Gravebuster antes de encerrar a ligação. Depois disso, Sujin recebe uma imagem dele mostrando Ree deitada na cama se sentindo totalmente vulnerável, e ele começa a se preocupar com a segurança e o bem-estar dela. Com o lançamento de Gravebusters, o mundo todo aderiu a essa tendência louca. Ser interesseira e senhor dinheiro é a nova tendência, e vemos muitos novatos se cadastrarem com mais de 100 mil ienes para comprar bons equipamentos e usá-los para chamar a atenção das garotas. No dia seguinte, dentro do jogo no estágio 35, Minas Douradas, vemos Phoebe e seu grupo se encontrarem com seu autoproclamado líder, Lobo Selvagem, o Kringle Lord, e chamarem sua equipe de caçadores de ouro. Eles são um grupo de jogadores que especificamente mira em novatos e os caça por todos os seus itens dourados. Eles esperam em um ponto estratégico e ficam de olho em novas presas, e eventualmente acabam com um time de patinhos rechonchudos correndo por aí com novos equipamentos. O cara gordo derrota um monstro e ganha algum ouro. E enquanto todos o elogiam, Phoebe se aproxima dele junto com Ferran e diz que encontraram um grande tesouro nas minas mais à frente. Mas os monstros os atacaram e agora ela está com medo. Ela tenta usar seus planos e truques para transformá-los em fãs bobos, e os faz segui-la até as minas. Uma vez lá, eles perguntam onde estão os monstros, e ela diz que eles devem ter fugido ao ver suas armas novas. Mas os monstros dentro da mina os atacaram e roubaram mais de 3 milhões de moedas. Ao ouvir isso, os fãs gananciosos imediatamente correm em direção à mina, enquanto Ferran olha para seus traseiros idiotas e suspira. Quando eles estão no lugar, Eiyuu usa seu cajado e os prende dentro de uma jaula de energia. Nesse momento, o senhor, Kringle Lord, pula e diz que agora vai pegar tudo o que eles têm. Por outro lado, Sujin vai à biblioteca da academia e lê sobre o novo jogo. Ele quer encontrar mais informações sobre Temujin e totens para obter uma pista sobre Ri. E então, Rancho o encontra na biblioteca e diz que encontrou a pessoa certa para ele enquanto apresenta sua nova grande namorada. Ele diz que, apesar da aparência dela, ela é uma fanática por jogos e participou do beta fechado também, enquanto Sujin se pergunta o que aconteceu com o gosto do pobre amigo dele. De toda a pesquisa que faz, ele descobre que atualmente o mundo de Gravebuster é governado por um homem chamado Dark Tiger, que é o chefe de uma organização chamada Precious. Precious é um grande grupo de garotos ricos que usam sua riqueza para roubar dinheiro e itens de outros jogadores e usá-los para controlar o mundo. Mais recentemente, alguns grupos estão se levantando para lutar contra Precious. Entre eles, um se chama Totens e é governado por um cara chamado Temujin. Ele é um homem aterrorizante que está disposto a fazer qualquer coisa para conseguir o que quer e é retratado como um vilão. Mais tarde naquela noite, Suyan olha para a foto de Ri que Temujin lhe enviou e pensa sobre o fato de que ele faria qualquer coisa para conseguir o que quer e começa a ter ideias malucas e rola na cama como um pinguim animado. Enquanto isso, Ra acorda em seu quarto e é abordada pelo próprio Temujin. Ele diz a ela que ela terá tudo o que quiser e só precisa pedir, mas ela não pode sair dali. De volta ao mundo real, Suyan vai ao dormitório das meninas e faz uma visita a Maki. Ela diz que ninguém sabe para onde ela foi e parece que ela simplesmente desapareceu. Ele olha para o laptop de Ri e decide trazê-la de volta, dizendo a Maki que ela retornará em breve. Depois disso, ele ativa seu console e chama Twin Star antes de dizer a ela que está pronto e se teletransportar para o jogo com ela. Enquanto isso, o senhor, Kringle Lord e sua equipe estão fazendo uma festa no saguão dos jogadores após saquearem mais de 1 milhão de ienes dos novatos. Ele diz que atacar novatos com muito dinheiro é a melhor estratégia, e Phoebe diz para ele falar mais baixo, porque ele não soa legal ao dizer isso em voz alta. Nesse momento, Farian aponta para um cara grande e feio sentado em trapos em uma mesa na frente deles. Eu disse que ia ver o que estava acontecendo com ele.
Depois ele volta com a informação de que o cara era o líder dos generais, que era como uma das equipes principais do Precious. O grupo dele foi aniquilado por uma mulher louca que surgiu do nada e os despojou de todos os seus pertences. Eles acham que isso é loucura e dizem que deve ser alguma informação falsa e que deve ter havido um conflito interno e uma desavença. Depois disso, todos saem para outra caçada e capturam mais um grupo de 3 novatos. Grindelwald saca sua espada e apunhala um deles. De repente, todos os itens e dinheiro começam a ser transferidos da conta deles para o de Grindelwald, e ele lhes diz que, uma vez que a conta de um jogador atinge 0, ele será desconectado à força e sua conta será eliminada. Depois de despir um deles, ele se prepara para ajudar a si mesmo com os outros, mas nesse momento alguém atira na gaiola de longe e a quebra. Os novatos fogem e Grindelwald aponta sua espada para o atirador e pergunta o que estava acontecendo. Acontece que ela é a mesma mulher louca que atirou em Suyan da última vez e ela diz que está lá para caçá-los. Farion começa a luta disparando vários tiros em direção a ela com sua espada e Phoebe e Ewe seguem com um ataque combinado de feixe de energia refletida. Mas a louca desvia de tudo como se fosse o Batman, e tivesse a armadura de trama de um protagonista de anime. Ela pousa na frente de Grindelwald, mas Phoebe e os outros a cercam e mandam ela largar a arma. Ela olha para os rostos bobos deles e diz, tá bom, e solta sua arma para ativar um feitiço de jaula gravitacional que os prende. Em seguida, ela salta para fora e aponta sua arma para Grindelwald, e pede para ele entregar as mercadorias. Ele começa a chorar como um bebê e diz que ela deveria ir e pegar os itens do grupo dele porque são muito mais fortes e valiosos. Ele a deixa chegar bem perto com seu jeito covarde e depois a apunhala com sua espada assim que ela se vira. Ele a chama de estúpida, enquanto Phoebe e os outros os chamam de lixo por entregá-los. A mulher louca diz que é a espada dele que transfere o poder financeiro de uma pessoa para outra, e pelo que ela sabe, tira do jogador com menos poder e dá para uma pessoa mais rica. Grindelwald diz sim e revela que, apesar de sua aparência, ele vale mais de 50 milhões de ienes, mas então fica surpreso ao olhar para a conta dela e descobre que ela é uma das 5 jogadoras no jogo com contas acima de 100 milhões de ienes, as 5 bilionárias. Ela olha para ele e diz que não se importa em dar seu ouro para ele se ele puder carregá-lo, e então joga um enorme tijolo de ouro sobre ele como Madara Uchiha e mata o personagem dele na hora. Depois disso, ela pula pra longe e entra na sua carruagem, e Phoebe pergunta seu nome. Ela diz que seu nome é a Colecionadora e que ela era uma mulher que vivia exclusivamente para matar saqueadores de tumbas como eles. Depois disso, ela vai embora rindo loucamente e desaparece na distância enquanto seu nome sobe nos rankings do Precious e eles decidem derrubá-la. Enquanto isso, dentro da base dos totens, o membro deles, Hitrat, apresenta a Temudin um Sebai vermelho que ele havia pedido, e ele diz que com isso ele será capaz de mostrar ao Precious que eles também podem ser imprevisíveis. A menina ninja Chibi, Pushirika, olha pra ele e pergunta se ele vai dar isso pra Ria, e diz que ela é inútil agora que Yuki morreu. Mas Silicon a interrompe e diz pra ela se acalmar. Temudin a ouve e diz que sabe que ela não conhece o verdadeiro valor de Riku Ria, mas que ela entenderá em breve no futuro. Depois disso, ele veste Rei com uma roupa totalmente inadequada para o trabalho e a presenteia com um Sebai vermelho, convidando-a como a nova integrante dos Totens. Enquanto isso, vemos Suin voando sobre uma arena no estágio 10, chamada Portão da Batalha Gêmea. Ele quer conhecer o organizador dessas batalhas chamado Lalong, porque ele também é responsável pelos cursos para iniciantes. Enquanto voa para cima, ele nota um jovem chamado Takeshi subindo pela lateral da arena. Ele se oferece para dar uma carona, fazendo Twin Star carregá-los, e descobrimos que Takeshi é um pobre órfão que mora com sua irmã mais velha, Mikan. Eles vivem nos becos e mal conseguem se sustentar. Takeshi ouve sobre este novo jogo e descobre que você pode ganhar um bom dinheiro jogando. Pra mim, tudo isso soa como um golpe de jogo em blockchain, mas Mikan diz pra ele ir em frente e trabalhar duro para conseguir um console CBay para os dois. Eles jogam e praticam muito, e Takeshi consegue uma arma que permite tirar fotos e armazená-las dentro dela para aumentar seu poder. Depois disso, ele pode usar as memórias dessas imagens como combustível para criar armas mais fortes e usar habilidades poderosas. Um dia, Mikan fica gravemente doente e Takeshi está aqui para ganhar o prêmio de 10 milhões de ienes na vida real. Mais um Leopardo das Neves de gelo no jogo, que é a recompensa por vencer o torneio organizado pelo presidente Lalong. Por outro lado, Suin é um dos únicos 5 bilionários no jogo e está sobrevoando a arena porque ele não queria pagar a taxa de entrada de 50 mil ienes de dinheiro no jogo. Lá embaixo, está acontecendo uma batalha na arena entre o autoproclamado melhor mago de gelo do jogo, Mammoth Viking, e o autoproclamado número 1 mago de gelo do jogo, Frost Magician Yu. Fivan Ferran olha para a arena se perguntando sobre os títulos autoproclamados e snobs e fica tão animado quanto ria quando sonhou com Suin na cama. Logo a batalha deles começa, e Yue usa seu bastão para atacar o Viking com seus fragmentos de gelo, mas ele começa a andar por eles enquanto balança seu machado como um macaco. As coisas parecem ruins para a União Europeia, mas na verdade ele está tentando atrair o Viking para criar muitos fragmentos de gelo e ficar no centro para que ele possa usar sua magia para congelá-lo com todos os pedaços quebrados e vencer a luta.
Enquanto tudo isso está se passando em sua cabeça, Twin Stars pergunta a Takeshi sobre sua opinião sobre quem vencerá, e Takeshi diz que nenhum deles vencerá porque ele é ele mesmo, e usa seu álbum para se equipar com a armadura, e faz Twin Stars soltá-los de repente por causa da transformação repentina. Takeshi cai em cima da União Europeia e o nocauteia instantaneamente. Depois disso, ele desafia o Viking e os comentaristas dizem que, de acordo com o livro de regras oficial, se um intruso desafiar os participantes, ele também se tornará participante. Com isso, Takeshi e Suin se inscrevem como participantes e sua batalha com o Viking começa. Takeshi usa seu álbum e o transforma em um enorme martelo explosivo, mas o Viking se mostra forte demais para ele, e Takeshi acaba apanhando. Suin olha para seu traseiro dolorido, mas então descobre que Takeshi está fazendo isso por sua irmã doente e está perdendo memórias dela. Enquanto luta, sente pena dele e decide lutar em seu lugar como um verdadeiro Sigma Mali. A princípio parece que ele vai entrar e derrotar o Viking como um herói sombrio, mas em vez disso, ele acaba tendo que desviar dos ataques enquanto reza a Deus para não ser nocauteado com um golpe só. Logo, o Viking se cansa dele e decide usar sua magia de gelo, congelando as pernas dele no lugar. Suin luta e tenta ao máximo se libertar, mas não funciona, e o Viking se aproxima com seu machado grosso para dar o golpe final. Nesse momento, Twin Star pula e bloqueia o golpe com as mãos nuas, e diz a Suin que ele deve pagar por isso mais tarde. Ela empurra o Viking para trás e diz a ele para se preparar para ver sua verdadeira forma, e então usa a transformação como se fosse se transformar em um dragão de 2 cabeças, mas em vez disso, ela se transforma de volta em Twin e Star, as 2 bolinhas fofas. O Viking acha eles fofos e os pega nas mãos, mas Takeshi entra em ação e os salva, dizendo que sabe que um herói salva garotas e que ainda tem vontade de lutar. Ouvindo o pirralho falar como um homem adulto, Twin Star se sente feliz e se transforma de volta em Twin Star. Ela agradece a Takeshi por salvá-los, e então se transforma de verdade desta vez, e realmente se transforma em um dragão de 2 cabeças. O presidente Lao Long verifica seus documentos e confirma que ela é uma fera familiar humanoide de nível alto ultra rara, conhecida como o Dragão de Jade de 2 cabeças classe S. Todos se perguntam como um amador como Suijin conseguiu domar um familiar de tão alto nível, e Twin Star decide terminar rapidamente e encerra a batalha atirando no Viking com seu sopro de esmeralda, transformando-o em cristal antes de esmagá-lo em pó e reivindicar a vitória. Com isso, eles vencem o torneio e Suijin entrega todos os prêmios a Takeshi e decide ir para a próxima etapa, onde ele entrará no curso de iniciantes, organizado pelo presidente Lao Long. Por outro lado, o presidente se pergunta quem é Suijin e se preocupa se ela é uma companheira da mulher maluca que venceu todo este torneio sozinha há muito tempo, enquanto pensava no colecionador. Suijin então caminha até o local para o curso de iniciantes e se encontra com 2 novos jogadores que também estão lá para o curso. Ele tenta ser amigável e os cumprimenta, mas o cara de cabelo roxo o ignora como o idiota arrogante que é, enquanto o gordinho amante da música parece reconhecê-lo como o garoto pobre que está sempre trabalhando em empregos de meio período da sua classe. Acontece que o nome dele é Sha e ele é o presidente do conselho estudantil, além de colega de classe de Suijin, mas ele não se lembra dele porque está sempre dormindo na aula ou trabalhando fora, então ele realmente não tem muitos amigos fora do rancho e de seu amigo imaginário Timmy. Neste momento, uma garota de pele clara que gosta de chamar atenção aparece no palco e se apresenta como a treinadora deles para este curso, chamada Rin. Ela chama todos pelos nomes e revela que o cara de cabelo roxo se chama Titan. Em seguida, ela os conduz pelo palco rochoso e diz que a aula deles será realizada aqui na forma de batalhas reais. Ela explica que esses são os restos de um túmulo de 100 anos atrás, que foi saqueado completamente depois que os saqueadores de túmulos derrotaram seu chefe. Sha olha em volta e nota um monte de monstros escondidos nas sombras ao redor dos penhascos e pergunta a Rin sobre eles. Ela diz que eles são chamados de macacos de túnel, e explica que eles são bastante rápidos e inteligentes. Para a lição, eles têm que derrotar todos, e Sha sugere que trabalhem juntos, mas Titan olha para seu traseiro pobre e diz que fará do seu próprio jeito. Nesse momento, eles se viram e percebem um grupo de macacos de túnel correndo em direção a eles. Os monstros pulam sobre eles imediatamente, mas Rin os chuta de volta com seu combo à la Sandy e começa a explicar o básico do jogo. Ela diz que todos que se registram no jogo recebem um item único, chamado de item Buster, e estas são suas armas. Sha pega suas armas e revela que é uma lâmina circular dourada chamada Olho da Tempestade, enquanto Titano empunha uma manopla elegante chamada Punho de Metal. Sha pergunta a Suijin sobre seu item destruidor, mas ele responde dizendo que não é nada legal como os deles. Nesse momento, Rin os alerta que os monstros estão vindo em sua direção e todos começam a lutar. Titan dá um soco forte neles com seu item e Rin também os ataca com sua espada, e ambos percebem que ataques físicos não funcionam nesses monstros. Suijin também tenta chutando um dos monstros de volta no penhasco e nota que eles não sofreram dano algum do ataque. Sha pergunta como eles vão derrotá-los se ataques físicos não funcionam, e Rin diz que eles terão que derrotar o líder primeiro, que é um macaco gigante de 3 olhos chamado Grand Tunnel Ape. Sua magia é o que torna a armadura dos outros macacos do túnel tão forte. Sha pergunta como eles vão derrotar essa coisa, mas Titan avança como um Digachad e derruba o grande macaco com seu punho.
Depois disso, ele o esmaga no chão e segue com um soco direto, transformando o monstro em uma pilha de ouro. Todos olham para ele com admiração e Sha diz que já viu esse movimento em algum lugar. Com o macaco-chefe derrotado, Rin começa a cortar o resto como uma princesa espada. E Sha imediatamente se torna um fã dela e dança pelo campo de batalha com sua arma ao seu redor como um arco, e derruba alguns dos inimigos. Tão bem, assim mesmo, eles logo limpam toda a área e Sujin pergunta se isso significa que eles passaram o curso para iniciantes. Sha começa a reclamar e diz que quer ser mandado por Rin, assim como o simplório que é. Mas Rin diz que para completar este curso, eles devem derrotá-la e joga algumas facas kunai neles. Sujin desvia com facilidade enquanto Titan imediatamente invoca um familiar e bloqueia o ataque com ele. Sha fica surpreso e diz que colocou cerca de 500 mil ienes de sua própria mesada no jogo, mas não há como ele ter conseguido comprar um familiar com isso. E pergunta a Titan se ele encontrou monstros e economizou para comprá-lo. Titan o ignora como sempre, então ele se vira para Sujin e diz que, considerando que ele está sempre trabalhando em empregos esquisitos, ele deve ser pobre, então ele não espera que ele tenha colocado dinheiro no jogo. Depois de zoar ele por ser pobre sem querer, ele diz que sua família é rica, então ele vai garantir colocar mais dinheiro neste jogo para ficar mais forte e protegê-lo também. Depois disso, Rin diz a ele para parar de falar tanto e tirar a faca da cabeça. Sha olha para cima e percebe que foi atingido por uma das facas dela de antes e cai no chão pensando que tem algum DNA dela dentro dele agora que ela o acertou com um de seus itens e começa a se comportar como um bobo. Depois disso, Rin se vira para Sujin e usa seu olho especial para examinar a arma dele e pede para ele mostrar como funciona. Sujin diz que não é nada especial, e então Titan ataca Rin e tenta derrubá-la de surpresa, mas ela desvia do ataque e pula para trás para invocar sua espada e se preparar para a luta. Com isso, eles começam a cruzar espadas e se transformam em uma luta estilo Bleach, enquanto começam a voar no ar com seus ataques. Enquanto os observava lutar, Sha percebe que Titan é, na verdade, um jogador profissional lendário, que já foi campeão mundial em 3 jogos de realidade virtual de luta por 3 anos consecutivos, mas este ano ele não participou de nenhum torneio e agora está aqui. Ao ouvir tudo isso, Titan olha para trás e pergunta se ambos querem ajudar, pois não conseguirão avançar para a próxima fase sem derrotá-la. Sha fica animado e diz que vencerá esta batalha e confessará seu amor a Rin, e então corre em direção a ela enquanto Sujin ativa sua arma, o Lenço Corvo, e usa o item número 1, Primeiro Sangue Engajar, que permite copiar a habilidade do primeiro a cair em combate. Ele acha que é inútil até que alguém seja derrotado e espera que alguém caia, mas então Sha o chama e mostra sua habilidade especial que o deixa invisível e o faz se tornar um com o vento para que possa voar também. Com esse poder, ele decide se aproximar furtivamente de Rin e sussurrar seu endereço de e-mail em seu ouvido, e começa a voar em direção a ela enquanto fala como um idiota. Por outro lado, Titan consegue empurrar Rin para trás e a reduz a 15% de HP. Eles ficam frente a frente e se preparam para lutar, mas então Rin empurra sua espada para trás e apunhala Sha, que está vindo em sua direção pelas costas. Com isso, Sha cai e é derrotado, mas Sujin segura sua mão e escuta seus apelos pervertidos e simplórios enquanto ele é desconectado do jogo. Depois disso, ele se levanta, encara Titan e diz que ele não pode derrotar Rin porque ela é invencível. Ao ouvir isso, Titan fica bravo e diz que é ele quem é invencível, e começa a lutar com ela como um maníaco. Enquanto isso, Sujin usa a habilidade especial de Sha para se tornar invisível e voa para o céu para procurar algo. Ele eventualmente encontra escondido em um dos carrinhos de mina e voa para dentro enquanto revela a verdadeira identidade do instrutor deles, Rin, como uma criança mais nova chamada Farron. A habilidade dela se chama Decoy Mirage, e permite que o Decoy copie a aparência de seu jogador, e ele revela que descobriu sobre ela porque mais cedo, Rin atacou Sha de um lugar fora de sua visão, o que significaria que a verdadeira ela estava olhando eles lutarem à distância. Ele avisa Titan também, e isso marca a conclusão do curso para iniciantes para eles, e eles desbloqueiam o recurso Cartas de Aliados. Farron explica que usando este cartão, eles podem formar grupos com outras pessoas e conhecer seu status. Ela então pergunta a Sujin sobre sua verdadeira identidade e diz que acha difícil acreditar que ele é apenas um novato com um familiar forte e tanto conhecimento avançado do jogo. Ele diz que talvez conte a ela mais tarde e começa a se afastar, mas então Titan salta e o ataca com o punho, dizendo que também quer saber o quão forte ele realmente é. Sujin desvia do ataque e foge com Farron para um prédio ao longe, e pergunta por que ela não está revidando. Ela explica que após usar sua miragem de engodo, não pode lutar por algum tempo, e então pergunta por que ele a ajudou a fugir. Ele diz que quer formar um grupo com ela, mas ela o chama de pervertido por tentar sair com uma menina como ela. Mas ele faz uma aposta com ela, dizendo que se derrotar o Titã lá fora, ela se juntaria ao grupo dele, e faz uma promessa de dedinho com ela. Nesse instante, Titã invade o prédio e os acerta com seu enorme punho metálico. Ele decide entrar em modo berserk total, mas Suijin o impede liberando sua técnica e usando a habilidade de Shaw, o Homem do Vento. Com isso, ele usa um pouco de dobradura de vento e cria camuflagem com folhas para lutar contra ele.
Ele combina isso com sua grande velocidade, voo e invisibilidade, e consegue surpreendê-lo fazendo-o pensar que está acertando-o no ar enquanto ele lança um golpe em sua perna. Titan fica furioso e tenta atacá-lo, mas então ele se sente exausto e se ajoelha. Suijin diz para ele se render na frente dele e acabar com essa luta estúpida, mas Titan diz que nunca se renderá a um camponês estúpido como ele, e então ativa a técnica suprema de sua arma, a lâmina de Tabutin, que transforma seu punho de metal em um carro esportivo de luxo. Ele está realmente com raiva de Suijin, e carrega seu carro com 100 milhões de ienes, antes de decidir arremessá-lo diretamente contra ele e esmagá-lo. Suijin aceita o desafio e fica na frente de Ferran como um escudo, dizendo para ele vir beijar sua bunda. Titan acelera e corre direto para Suijin, mas para sua surpresa, ele o atinge e parece que bateu em uma montanha, e o carro rebate após o impacto e voa pelo ar. Ferran lembra a ele que neste mundo, o poder financeiro é o poder supremo, então alguém com menos riqueza nunca pode derrotar uma pessoa com mais dinheiro assim, e se pergunta quem realmente é Suijin e como ele tem tanto dinheiro que ser atingido por um carro avaliado em 100 milhões não fez nada com ele. Suijin diz que não pode contar isso a ela, mas pode contar que Titã perdeu toda a sua riqueza, e agora será forçado a sair e ter sua conta deletada. Mas então percebem que o carro carregado sem dono explodirá como uma bomba atômica, e Suijin a cobre como um supercad, e então abrem os olhos e se encontram presos sob um carrinho de mina virado. Suijin pergunta a ela sobre sua habilidade de identificar itens, e diz que é muito legal, e ele adoraria tê-la em sua equipe. Ele a faz se sentir útil, e diz que colocará seu e-mail no Seibei dela, mas ela diz que já tem muitos e-mails, então ele deveria dar algo diferente. Nesse momento, o FBI manda as coletoras do subsolo para investigar o que Suijin estava prestes a dar para Ferran, e ela os derruba do carrinho de mina. Ela sai do chão e diz a Suijin que estava se perguntando se ele faria o curso para iniciantes ou não, mas pensar que ele estava flertando com uma Hellis enquanto se escondia sob o carrinho de mina. Ele é um verdadeiro malandro. Suijin se levanta e começa a caminhar até ela, e diz que também tem algumas perguntas para ela, mas Ferran diz para ele ter cuidado porque ela usou seu olho sondeador para escaneá-la, e normalmente um jogador com um totem divino teria uma chama azul ao seu redor, mas ela tem 10 dessas. Ela então continua dizendo que o único jogador que ela conhece que tem essa habilidade é o Colecionador, que é um dos 5 bilionários do jogo. Suijin segura seu cachecol e pergunta o que um bilionário está fazendo aqui, mas então o colecionador atira em Ferran com uma bala de pelúcia especial, que a transforma em boneca e a faz dormir por alguns minutos. Ela diz que queria falar com ele em particular, e é por isso que fez isso, e também atira nele com uma bala monstro nojenta, que abre sua boca e entra em seu estômago. Ela explica que esse verme é chamado de dragão salsicha, e é também sua chave para salvar Reai. Ele pergunta a ela se ela sabe onde está Reai, e ela diz que ele não deve acreditar em nada que Temujin lhe disser, e que deve usá-lo para entrar na sede do Totem, e uma vez lá dentro, o dragão salsicha lhe dirá exatamente onde está Reai. Ela então entra em sua carruagem, e parte enquanto ele pergunta onde está Temujin. Ela diz que ele não deve se preocupar com isso porque Temujin irá encontrá-lo sozinho, e então derruba um dos assassinos totêmicos que estava seguindo Suijin à distância. Nesse momento, Ferran também recupera a consciência e Suijin explica tudo para ela. Em seguida, ele se aproxima da assassina totêmica e pergunta onde está Temujin, mas quando ele é ignorado, Suijin usa a habilidade do vento e avança rapidamente como Goku em instinto superior. O cara diz que não foi ordenado a responder suas perguntas e decide ir embora, mas quando Suijin corre atrás dele, ele mostra quem é o verdadeiro chefe, esquivando de todos os seus ataques e contra-atacando com suas lâminas gêmeas. Suijin acha que ele não será capaz de desviar delas, mas então Ferran pula e salva-o. Depois disso, o homem entra em modo super velocidade e desaparece de vista, e Suijin pergunta a Ferran por que ela veio ajudá-lo. Ela diz que não pode deixar um membro de sua equipe morrer assim, e ao ouvir isso, ele fica muito feliz. Nesse momento, o assassino retorna e começa a se mover ao redor deles com suas lâminas em velocidade super rápida, e os ataca várias vezes. Depois disso, ele chuta Ferran para trás, mas Suijin a salva com sua super velocidade, e ambos notam o número 32 escrito em suas mãos como um contador digital. Eles acham que deve ser o número de vezes que ele os cortou e decidem que devem fazer algo quando um certo número for alcançado. Independentemente disso, Suijin decide avançar como um idiota e se corta outra vez, o que o obriga a sair do jogo. Depois disso, ele lança sua lâmina em Ferran, mas ela bloqueia com sua arma. Ela acha que vai funcionar, mas isso também conta como uma interrupção e ela é forçada a fazer logout com um temporizador de 24 horas antes que possam fazer login novamente. Uma vez fora, Suijin recebe uma ligação de um número desconhecido e acha que deve ser Ferran, mas descobre que é na verdade Temujin. Ele lhe diz que, se ele ainda quer salvar Ri, então deve fazer o que ele diz. Enquanto isso, no prédio corporativo da JDC, uma reunião secreta do conselho é realizada entre os líderes da organização líder em jogos, Precious. Eles decidem que o jogo teve uma resposta positiva e, com isso, estão prontos para avançar para a fase final e superar o zero. Com Dark Tiger, um dos 5 bilionários do jogo, sentado no topo, Precious é a organização mais influente do jogo.
E para apoiar sua missão, ele tem 16 pessoas que compõem seus principais oficiais. Todos os seus ativos combinados dizem exceder uma avaliação de 2 bilhões de ienes. E com isso, eles relatam a Dark Tiger e informam que as preparações foram feitas e estão prontos para conquistar Zero. O Tigre Negro pergunta a eles sobre o festival no palco 18 amanhã, e eles dizem que já enviaram anéis de transferência por e-mail para todos os jogadores, mas eles têm uma preocupação importante, que é que o contador para os Guardiões do Túmulo de repente foi de 0 para 1, e isso significa que outro Guardião do Túmulo surgiu. Ouvindo isso, o Tigre Negro ordena que eles encontrem e matem esse guardião custe o que custar. Durante a ligação, Temujin diz a Sujin que ele está mantendo Rui como refém para que ele não deva se preocupar com a segurança dela. Além disso, um festival será realizado no palco 18 em breve. É um festival para aqueles que completaram todos os estágios do jogo e também uma rodada preparatória para a conquista do estágio 0. Para conseguir avançar naquele estágio, ele precisará encontrar um jogador chamado Nishikaze. Sujin pergunta como ele saberá quem é essa pessoa chamada Nishikaze, e ele responde que saberá quando chegar a hora. Com isso, ele encerra a ligação e o deixa frustrado como de costume, com mais perguntas do que respostas. Na manhã seguinte, Sujin acorda e percebe um grupo de rapazes reunidos em torno de uma jovem do lado de fora do dormitório masculino. Ele se pergunta sobre o que era isso e se eles estavam apenas dando em cima dela, mas então descobre que essa garotinha não é ninguém menos que Ferran. E quando ela chama por ele para salvá-la, todos os outros meninos olham para a cara de Sujin e começam a chamá-lo de traidor azarado e dois-timer, e lançam olhares de morte para ele. Sujin a salva e a leva para o café da academia, e eles conversam sobre a equipe recém-formada. Ferran pede uma porção de comida que custa cerca de 20 mil ienes e olha para o seu pobre traseiro preocupado com a conta, enquanto é um jogador de 10 bilhões de ienes. Nesse momento, alguns valentões entram e zombam dele por ter deixado Rui por uma pessoa humilde, chamando-o de pobre e camponês. Mas Ferran se levanta e diz que vale mais de 100 milhões de ienes no Gravebuster, e manda eles pararem de assediá-lo. Sujin pensa que, embora isso seja verdade, todo esse dinheiro não vale nada na vida real. Mas então, ele descobre que pode usar sua moeda digital do jogo para pagar pela comida no café, e isso o deixa impressionado. Ele usa seu CB e paga pela comida, e os valentões ficam surpresos quando a garçonete diz que não pode dizer o número completo do saldo da conta dele porque é maior do que o que a máquina consegue mostrar. Depois de alimentar o seu pobre traseiro com 2 potes de miojo, ele leva Ferran de volta para o quarto, recebendo mais olhares de reprovação no caminho, e alguns alvos na cabeça do FBI também. Mas uma vez lá dentro, ele conta a ela como seu objetivo é salvar essa garota chamada Ri, e que ela foi sequestrada por Temujin dos Totens. Ferran diz que ela vai ajudá-lo como colega de equipe, e então ambos entram no jogo. Eles chegam ao estágio 10 com as 2 arenas e encontram muitas pessoas reunidas lá. Ferran diz que vai começar um evento em breve e este é um dos locais principais para receber anúncios. Ambos se sentam em uma taverna e Ferran pede ainda mais comida, como se ela estivesse tentando competir com Lucky em uma competição de alimentação. Enquanto estava sentado lá, Sugin ouve pessoas ao seu redor falando sobre o aparecimento de outro bilionário no jogo que tem bagunçado tanto com Precious quanto com Totem, e Sugin pensa que eles estão falando sobre ele. Ele começa a se sentir como um Yonko, e diz que talvez seja a hora de revelar sua identidade como o 6º bilionário, mas então aqueles caras começam a andar em sua direção e ele começa a entrar em pânico. Mas para sua surpresa, todos o ignoram e passam direto por ele em direção à saída, e olham para fora para ver uma frota de pombos cagando anéis dourados nos jogadores. Estes acabam por ser anéis de transferência para ir ao estágio 18, onde o festival vai acontecer, e uma vez que todos têm um, eles se teletransportam instantaneamente. Sugin e Ferran decidem ir também, e assim que chegam ao palco. Do outro lado, Dark Tiger está sentado em seu trono e começa a conquista do estágio 18. Ele planeja usar os jogadores mais fracos como escudo de carne para limpar este estágio, e observa-os como um edgelord arrogante enquanto os monstros do estágio começam a destruí-lo. Ele então conversa com um de seus oficiais, Bashida, e diz para limpar os pequenos obstáculos para que possam ir direto ao guardião-chefe do estágio. Bashida usa um combo de relâmpago em cadeia com sua espada e evapora instantaneamente todos os mobs estúpidos do palco em um ataque, deixando todos surpresos. Assim que os pequenos monstros desaparecem, o palco convoca seu guardião-chefe, que acaba por ser um emomante forte chamado Aslan. À distância, vemos o assassino mascarado de antes ao lado de uma garota de cabelo roxo, enquanto observa o campo de batalha. A menina acaba sendo Nishikaze, e eles recebem ordens de Temujin para esperar lá pela chegada do último guardião. De volta ao campo de batalha, os jogadores decidem se juntar contra Aslan e começam até a atacá-lo todos de uma vez, derrubando instantaneamente um de seus braços. Mas então Aslan começa a regenerar como um vampiro, e seu braço se reforma com sangue ao redor deles também. Por outro lado, Sugin observa a batalha do alto de um pilar, mas então ele percebe uma rachadura no espaço acima dele e se vira para ver do que se tratava, e tem uma visão dos céus antes de levar uma joelhada bem no rosto por Nishikaze. Ele pergunta a ela o que há de errado, e ela diz que o chefe dele disse para ela esperar por ele, mas ela ficou entediada. Então aqui está ela. Ferran diz a ele que ela é forte, e Sugin também descobre que ela é a Nishikaze, que Temujin disse para ele encontrar. Ele pergunta qual era o objetivo deles e por que eles sequestraram Ria, mas ela diz que não se importa, e tem certeza de que ele também gostaria de conhecê-la.
Depois disso, ela usa sua habilidade e cria um espelho que conecta ao quarto da Ria. Sujin consegue vê-la, mas não pode falar com ela. E Ria também não pode vê-lo, mas ele se sente feliz em saber que ela está bem. Então, Nishikaze o ataca de repente, mas ele desvia para trás, e ela diz que seu chefe lhe contou que ele era forte, então ela queria ver por si mesma. Ela então usa sua habilidade de análise e examina seu item Buster e confirma que é a onda de Rikuyuki. Enquanto isso, Aslan está se divertindo ao matar jogadores como NPCs, que morrem como danos colaterais, e convoca sua legião de mosquitos sanguinários que atacam os jogadores também. Após matar os jogadores, ele os transforma em sangue e absorve toda a essência deles com sua hemomancia para se tornar ainda mais forte. Neste momento, ele nota uma luz vermelha brilhando no topo de um pilar e pula dizendo que é a onda e o sangue que ele estava esperando, e confronta Sugin. Ele aponta seu cajado para o rosto dele e diz que foi ordenado a segui-lo, e transforma seu cajado em uma pequena chave antes de entregá-la a Sugin, e dizer que é a chave para o estágio 0. Mas antes de ir lá, ele deve passar no teste final. Ele então reúne todo o sangue ao seu redor e se transforma em sua forma final, o Buda Sangrento. Ele então mostra um de seus pontos vitais para eles e pergunta a Sugin se ele sabe o que é. Sugin pergunta se é como seu ponto fraco ou algo assim, e ele diz que é verdade, e eles terão que destruí-lo para derrotá-lo, mas é também onde seu avô selou as últimas de suas memórias. Assim que ele o derrotar, ele recuperará suas memórias do estágio 0 e poderá ir para lá. Sugin aceita o desafio e caminha ativando seu cachecol de corvo. Nishikaze explica que seu item Buster lhe dá 7 gemas com 7 habilidades diferentes. As gemas que ele recebe ao ativar são embaralhadas aleatoriamente, e ela ainda não tem certeza de qual gema faz o que, mas já sabemos sobre a primeira gema azul, que permite copiar as habilidades do primeiro inimigo a cair em batalha. Sugin deseja que uma gema forte seja escolhida, e fica feliz quando se revela ser a gema vermelha. Aslan pede para ele mostrar o verdadeiro poder do seu item Buster e então o soca no chão. Nishikaze escapa de lá junto com Ferran, e descobrimos que Sujin bloqueou o ataque com uma espada chamada Lâmina do Corvo. Aslan diz que uma lâmina é inútil contra seu corpo que pode regenerar, mas Sujin revela que na verdade é o Bankai de Ichigo, e isso também triplica sua velocidade, além de ser extremamente afiado. Ele então rapidamente corta e os deixa cair na piscina de sangue. Ele então olha para ele de cima e percebe que ele está tentando se regenerar absorvendo o sangue ao seu redor, e decide acabar com ele antes que ele consiga terminar. Ele salta para baixo, eles atacam com golpes, mas Aslan bloqueia e o manda de volta, e fica ainda mais forte ao crescer alguns braços extras e se transformar em um monstro. Ele então começa a disparar rajadas de energia das mãos, e Sujin tenta revidar, mas ele dá um soco forte e o manda voando para trás, quebrando sua espada no processo também. Ele então revela o símbolo de Lotus no topo de sua cabeça e explica que em 80 segundos, se ele não conseguir alcançar seu núcleo, todo o sangue em seu corpo irá explodir e ele morrerá. Sujin olha para sua espada e percebe que um tipo especial de fumaça está saindo dela. Ele nota que é oxigênio concentrado e usa para preencher todo o campo de batalha, o que dá a todos os outros jogadores na área um aumento temporário de status. Com isso, ele os atrai para atacar Aslan e serem derrotados por ele. Mas isso não faz parte do plano dele. Ele então faz Aslan usar seu ataque final, Dragão de Plasma, e quando 80 segundos se passam, ele o faz absorver todo o sangue do jogador derrotado, mas em vez de se curar, seu corpo explode em uma poça de sangue enferrujado e Aslan é derrotado. Sujin explica que usou um pouco de química para envenenar o guardião sedento de sangue, convertendo o oxigênio em seu corpo em ozônio, e agora ele não poderá se regenerar nesse estado por algum tempo. Ele pega seu núcleo e pergunta como usá-lo, e Aslan diz para levá-lo ao estágio 0, e ele saberia então. Enquanto isso, todos os jogadores ao seu redor olham para ele com admiração por ter derrotado Aslan sozinho, e pensam que ele deve ser um bilionário também. Conforme os rumores começam a se espalhar, de repente, um grupo de homens mascarados chega à cena e se revela ser um time chamado Silverbacks. Os Silverbacks acabam por ser um grupo de milionários que trabalham sob o comando do líder deles, que tem mais de 100 milhões em ativos. Eles dizem a Sujin para entregar o núcleo e pedem para ele ir embora, caso contrário, vão bater nele e deixá-lo nu. Mas Sujin manda eles calarem essas bocas fedorentas e voltarem no próximo mês para continuarem com suas palhaçadas de mendicância. Ouvindo isso, eles ficam furiosos e mostram a ele suas barras de ativos, revelando que todos têm mais de 1 milhão em ativos, e o cara do topo tem mais de 5 milhões de ienes. Eles começam a agitá-los como alguns macacos inseguros, mas Sujin diz que é bem pequeno, e então tira sua vara e surpreende a todos ao revelar que é bilionário. Com isso, ele vai para a entrada do palco 0, e Aslan diz a ele que apenas ele pode entrar daqui em diante, e eles deixam Nishikaze e Ferran para trás. Uma vez lá dentro, Sujin se encontra de pé em frente a um bordo, e ele se sente um pouco nostálgico. Ele se lembra deste ser o lugar onde costumava vir com seu avô, e então pergunta a Aslan sobre o método para desbloquear suas memórias. Aslan lhe diz para comer a fruta do núcleo em sua mão, e uma vez que ele o faz, ele começa a ter flashes de sua infância, onde seu avô usou Ri e a ofereceu para o ritual de selamento, e sugou todos os seus verdadeiros poderes dela.
Ele então lhe disse que ela não terá nenhuma de suas lembranças do passado, e isso também a libertará de sua maldição. Mas para protegê-los, ele deve selar as memórias de Sujin também, e então usa a fruta para selá-las, e usa seu próprio sangue para criar um guardião para proteger a chave deste lugar. Este guardião acaba sendo Aslan, e uma vez que o flashback termina, Aslan parabeniza Sujin por se tornar o último guardião e diz que sua missão foi concluída, e agora ele pode descansar em paz. Depois disso, ele lhe dá novos equipamentos como um presente de despedida e o deixa sair, por outro lado. Por outro lado, os caras do Silverback entram em contato com seu líder com mais de 100 milhões em ativos e informam sobre a aparição de um bilionário. Eles dizem que ele está perto da entrada do estágio 0, e seu chefe lhes diz para manter em segredo sua conexão com Precious, e depois atira em Suyeon à distância, usando sua habilidade de tiro de canhão de alcance total. Todos olham para o ataque voar em direção à entrada, e descobrem que é um ataque super poderoso além de sua medida. O ataque se aproxima cada vez mais de Furen e Nishikaze. Mas então, Suyeon sai do portal e bloqueia o ataque com uma mão. Ele explica que seu novo equipamento faz com que seus pontos de vida sejam quase tanto quanto os pontos de vida de todos os jogadores combinados neste estágio, e então diz que aquele ataque foi realmente poderoso, pois conseguiu tirar 1/5 de seus pontos de vida. Depois disso, ele pede a Nishikaze para deixá-lo falar com Ri, e diz a ela para esperar por ele, e que em alguns dias ele a salvará e tudo voltará ao normal. Por outro lado, Silicon está ao lado de Ri e diz a ela que em 5 dias a fase 0 será ativada, e se tudo correr bem, ele a transferirá para Suyeon como prometido. Depois disso, Nishikaze diz a Suyeon que agora ela o levará até Temujin, e eles começam a caminhar em direção ao portal dela. Mas então o líder dos Silverbacks, Monkey, aparece e começa a atacar os jogadores na área. Ele chama o sexto bilionário e diz para ele vir lutar ou ele matará todos os plebeus em seu nome, e também invoca um gigante macaco dourado para esmagá-los no chão. Suyeon sente-se culpada e pula para lutar com ele, mas Monkey o coloca em posição e atira nele com um super golpe poderoso. Mas antes que ele possa liberar o tiro, o cara mascarado do totem entra correndo e muda a direção do tiro ao acertar seus braços, e salva Suyeon. Ele então se aproxima dele e o cura usando seu título de médico, e Nishikaze explica que ele é chamado de Purple, e é um dos principais membros deles. O macaco se sente ainda mais animado por ter pessoas fortes para lutar, e ele começa a lutar contra todos eles, e revela que ele é um dos melhores jogadores que estão prestes a se tornar bilionários, e mostra seus ativos como 999 milhões, 999.999. Ele começa a atirar neles com uma metralhadora, mas 2 outros membros do totem pulam e formam uma barreira de madeira de gelo ao redor deles e mantêm a defesa. Lá dentro, Suyeon pergunta a ele se Monkey não se tornará um bilionário simplesmente derrotando um pequeno monstro, como ganhando mais uma moeda, mas eles dizem que em Gravebuster seus ativos são limitados a pouco menos de 1 bilhão, e para quebrar esse limite, eles devem ganhar um título Lone Star, que é muito único e raro e ninguém realmente sabe as condições para obtê-lo. Eles simplesmente acontecem aleatoriamente. No caso de Purple, ele tem o título super raro de Doutor, que ele ganhou ao criar mais de 10.000 poções de cura aleatoriamente. No caso do Mágico da Madeira, ele obteve seu título ao dominar todos os elementos mágicos do jogo. Eles então explicam que ao se tornarem bilionários, os jogadores podem criar uma regra única para seus personagens. E um exemplo disso é o colecionador ter mais de 10 itens Buster. Suyeon lembra que conseguiu seu título ao se tornar o último guardião de tumbas graças ao Sebai que seu avô lhe deu, mas não sabe qual habilidade especial ele conseguiu com isso. Eles então lhe dizem que atualmente há 10 jogadores que estão perto de se tornarem bilionários e Monkey é uma elite entre eles, assim como alcançou esse status no primeiro ano do beta fechado, mas ele tenta conseguir seu título de Lone Star desde então e tem matado milhões de jogadores na esperança de consegui-lo. Simplificando, ele é um macaco louco por batalhas. Suyeon diz que mesmo que isso seja verdade, ele não pode apenas ficar aqui e deixar o macaco fazer o que quiser, porque ele precisa salvar Ri. De acordo com o contrato feito com Totem e seu avô, ele deve agir como o último guardião do túmulo e proteger o estágio 0 de ser conquistado enquanto todos os outros jogadores, incluindo Precioso, estarão indo contra ele e tentando conquistá-lo. Ele então ativa sua habilidade, e dessa vez ele ganha a gema roxa, que basicamente lhe dá super velocidade usando sua sombra e um Sharingan com um supercomputador em seu cérebro. Usando essas vantagens, ele salva todos na barreira e se prepara para lutar contra Monkey, mas Nishikaze os impede e diz a Monkey que, se ele está procurando alguém para lutar, ela pode deixá-lo conhecer seu chefe, Temujin, que também é um dos 6 bilionários. O macaco fica empolgado com essa oferta e diz a Suyeon que não pretende ofender, e mesmo sendo um bilionário também, Temujin também tem o totem, então derrotá-lo lhe daria mais recompensas. E com isso, todos decidem ir juntos para a base do totem para conhecer Temujin, o Giga Chad. E assim é como termina a primeira e a segunda temporada de Jin no Guardian.